Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Megawatt. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e hoje, como vocês podem ver, nós estamos fazendo num formato diferente, também em vídeo, já que esse é um podcast muito especial pra gente, para marcar, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu convidei as nossas duas presidentes da Megawatt, Ana Carla Pet, que é presidente da Megawatt Consultoria, a Larissa Arayun, que é presidente da Megawatt Plataforma, porque já que a gente tem um setor que tem a parte do comando é tão masculinizada, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre essa característica que a Megawatt tem, que é ter duas CEOs. Então, obrigada, gente, por aceitarem o meu convite. Sei que a agenda de vocês é muito difícil. A gente está em casa, né, Camila? A gente deu uma volta aqui no escritório e veio conversar com você. Né? A gente está aqui no nosso sofazinho gostoso e queria que vocês começassem, então, contando um pouco sobre a trajetória de cada uma. Por que vocês... Aliás, acho que melhor a gente começar falando por que duas presidentes? Por que vocês compartilharem essa presidência? Bom, acho que eu posso começar contando que em 2017 eu fui convidada pelo Kiko para estruturar a Megawatt, como uma forma de sistematizar todo o conhecimento produzido pelas áreas de regulação e de estudos de mercado da Comerc Energia, que faz a gestão de consumidores e geradores, né? Nessa estruturação, a gente percebeu que seria interessante oferecer essa sistematização para o mercado e expandir o escopo da Megawatt, trazendo notícias, não só dados e análises do setor, mas também notícias e dados mais dinâmicos, informações mais dinâmicas do setor. Bom, eu fiz essa estruturação por 2 anos, tendo aí um aprendizado ao longo do tempo, principalmente da parte de tecnologia, que não é o meu expertise, porque afinal a Megawatt é uma plataforma. E aí, quando estava próximo do lançamento, a gente percebeu que precisaria de uma expertise de marketing digital, de comunicação, né, desse conteúdo dinâmico, que certamente uma outra pessoa com essa experiência desenvolveria melhor essa parte na plataforma e eu continuaria com a parte que é a minha expertise, que é a parte técnica, a parte regulatória, que eu tenho uma longa experiência. Então, daí surgiu essa ideia então, de ter duas CEOs. Que o que as pessoas não sabem é que, literalmente, esse projeto foi possível com duas CEOs porque a gente conversou. Exatamente. Porque eu, ao me envolver para ajudá-los no lançamento, percebi também que tinha esse espaço e inicialmente a gente pode pensar, será que a Ana está buscando essa ajuda ou não? Né? Tinha uma barreira pensando nisso, mas assim que a gente conversou, e a gente se conhece há 10 anos também, né? Então a gente já sabia da nossa complementariedade e a gente entendeu que tinha um espaço e assim a gente apresentou, né, para os sócios majoritários, né, da Megawatt e foi muito legal. Pensando, pra mim, quando eu comecei aqui, uma das coisas que eu achei mais legal foi isso, foi o fato de ter duas presidentes. Porque é legal pra gente ter em quem se espelhar, inclusive, já que isso não é uma coisa comum no próprio setor elétrico, pensando em comando, né, em chefia. Pra vocês, chegar nesse ponto, como que foi? Acho que vale a pena, até antes de chegar nesse ponto, falar um pouco da nossa formação, né? Exato. São diferentes nisso também. Bastante. A chegada aqui eu vejo como um resultado de um trabalho longo, esforçado, dedicado e sempre voltado para o setor de energia, né? Eu me formei em engenharia química e desde a faculdade eu já estava envolvida com atividades no setor de energia. Começou no Rio, né? Comecei no Rio, exatamente. Eu fui estagiária do CEPEL e lá foi até que eu tive certeza que eu deveria fazer engenharia, porque eu ainda tinha muitas dúvidas se era uma carreira que eu gostaria de seguir ou não. Depois eu continuei no mundo de energia com um viés um pouco mais técnico e na medida que a carreira foi evoluindo, eu fui evoluindo mais para a parte regulatória. Né? Então, minha experiência é muito grande na parte regulatória do setor elétrico e de energia,
né? Gás natural eu também já atuei bastante. E com isso eu fui desenvolvendo e hoje até eu faço direito. Eu estou no 5º ano de direito por conta dessa minha evolução de carreira, mas sempre trabalhando no mundo de energia, né? Energia elétrica, principalmente. Então, acho que é um resultado natural de ser presidente depois de uma caminhada aí longa de muito esforço e trabalho. O que a gente estava brincando antes, né? Que o setor elétrico é apaixonante. O que eu não sabia, na época, quando eu queria um estágio, na verdade. Minha carreira começou há quase 13 anos procurando um estágio e eu só sabia, me perdoem os bancos, mas eu não queria ir para banco. E eu estava numa faculdade que é o INSPER, que todo mundo, sei lá, 80% das pessoas vão para esse mercado. E então fui procurar opções e tinha lá no Carreiras lá uma oportunidade de Comerc, que é a sócia majoritária da Megawatt, né? E na Comerc, então, eu fui fazer uma entrevista, tinha um amigo meu, depois eu vou mandar para eles esse vídeo, então tinha um amigo nosso da turma que foi e fez uma super propaganda da Comerc, no caso, compartilhando muito como ele se sentiu como estagiário bem tratado naquela entrevista e bem visto, né? E aí, no fim, foi minha turma inteira na Comerc fazer essa entrevista, porque também era o primeiro estagiário que eles estavam contratando. Então, era um processo novo. E a gente fez umas dinâmicas e eu fui para a final com 2 amigos, muito amigos meus até hoje, assim, a gente brinca muito sobre isso até hoje. E quando eu fui chamada, eu fiquei muito empolgada com aquela oportunidade, porque eu não sabia onde eu estava entrando especificamente. Mas, assim, um grande estudo que eu fiz sobre energia para passar naquele processo, eu falei, tem alguma coisa aqui que não é recorrente. Nem todo mundo fala sobre energia dessa forma, ou de um olhar econômico também. E eu entrei para fazer algo que eu me identifico muito na Megawatt hoje. Então, lá em 2007, como estagiária, eu entrei para fazer estudos setoriais, então fazer mapeamento de oferta e demanda de energia, comecei a me envolver com precificação, como fazer o PLD, como prever o PLD. E como eu ainda estudante, assim, era muito desafiador pensar que, como administradora de empresas, que foi o que eu estudei, eu estava me envolvendo com algo de engenharia, assim. Então, aí eu agradeço as aulas de estatística e séries temporais que eu tive, assim, que me ajudaram bastante nessa fase de estudo, que foi muito... Cheguei na Comerc estudando muito, assim. Então, dali foi moldada a minha carreira, que eu acho que agora na Megawatt eu voltei para onde eu comecei, de fato, como carreira, assim, que foi estudar e envolver com preços. E de lá, na Comerc em si, eu passei para a área de comunicação, em 2010. E em 2014, eu assumi também a área de marketing. E foi um grande aprendizado no ambiente do mercado livre de energia e como comercialização também, acompanhar esse crescimento da Comerc, que em 2007 era uma carteira de menos de 100 clientes, e para o ano passado passar mais de 1.000 clientes. Então, tem um múltiplo interessante aí de carteira de clientes. E com esse olhar do cliente, eu acho que também me colocou pronta para esse momento da Megawatt também. Da gente falar agora, o cliente mudou, a gente está num ambiente muito maior no setor de energia. Então, essa bagagem da Comerc de foco no cliente e, ao mesmo tempo, a inovação, a tecnologia, assim, essa bagagem me trouxe bem disposta para esse projeto com a Ana, assim, em que eu confio muito nela na parte também dessa expertise que ela tem de regulatório e esse olhar de credibilidade, assim, ela só afirma o que ela realmente estudou ou acredita, assim. Então, nesse ponto a gente se complementa, que eu volto a falar isso. Voltando um pouquinho no motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né? 8 de março, ele simboliza em todo mundo um dia de luta das mulheres, que veio ali em 1917, tem toda aquela história que a gente conhece. Só que eu acho que cada mulher tem a sua história. E vocês, com certeza, têm cada uma a sua, né? A Ana, uma engenheira, que provavelmente era uma das únicas mulheres da turma. Você, Lari, além de tudo, ainda é uma mãe que trabalha, que viaja, que faz tudo. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa história. No meu caso, eu nunca tinha me dado conta dessa diferenciação até realmente entrar na faculdade de engenharia, porque a minha família não fazia diferenciação pelo fato de eu ser mulher. E da minha geração, eu sou a única mulher.
Então eu brincava com os meus primos, fazia o que eu queria, nunca teve delimitação dos meus pais, faz isso, não faz aquilo, que você é menina. Eu tanto brincava de boneca quanto eu brincava de carrinho. Então, até a minha brincadeira predileta antes de dormir era brincar com carrinhos. Então, nunca teve isso. E aí, quando eu chego na faculdade de engenharia, que eu vejo a minha sala, que era quase uma turma de quase 80 pessoas, só tinham 4 mulheres. E aquilo aí me chocou muito, porque para mim era natural que tivessem mais mulheres, que pelo menos fosse algo mais equilibrado, né? Então, acho que o primeiro choque que eu levei foi ali. E aí depois na carreira, na medida que você vai evoluindo, você vai vendo também que você está em ambientes sempre, em geral, né, com mais homens do que mulheres, em reuniões, em cargos de liderança, né? Então, teve empresas em que eu trabalhei que mulher, basicamente, o cargo era ser secretária. E às vezes uma pessoa mais antiga da empresa olhava para mim e me achava secretária. E isso surpreendia quando eu via que eu já tinha um cargo, que eu era gerente, que eu era diretora, né? Então é interessante ter essa visão de que no mundo que eu não tinha na minha família. Você sabe que eu só fui esse olhar sobre como a mulher entrou no ambiente de trabalho, no corporativo, só quando assisti Mad Men, que é um seriado que ele é longo, mas assim, para quem tiver interesse em se relacionar mais com o tema, ele traz alguns insights, algumas formas de pensar, porque algumas coisas permanecem até hoje, né? Então a mulher, ela entrou como secretária e você vê no ambiente de publicidade, que é o caso da série, e você vê que para ela naturalmente acaba entrando para outras vagas, mas desse estágio, né? De como secretária é a porta de entrada. Então é natural, eu acho que isso ainda permanece um pouco esse viés que hoje a gente fala, é mais comum falar, acho que de uns 2 anos para cá eu tenho ouvido falar mais sobre o conceito de viés inconsciente, que em inglês também fala em bias, né? Em que porque você olhou uma mulher no ambiente corporativo, você já associou ela a um papel de secretária, né? Então, você deduz automaticamente. Aqui acho que vale ao mesmo tempo, a gente tem secretárias, até hoje, são extremamente competentes e eficientes, né? Então, a gente não entra nesse mérito disso, mas é realmente num olhar sobre viés inconsciente, que é o conceito de achar que a mulher está sempre disposta a anotar as coisas, ou ela vai resolver tudo que é, entre aspas, operacional. Então, um outro podcast me ajudou nisso também. Eu tenho ouvido muito também sobre o assunto, assim, nos últimos, depois de virar mãe, principalmente. E um podcast, acho que de Harvard, é um podcast voltado para mulheres. A gente pode deixar o link depois, quando a gente postar, que fala sobre o cuidado que a mulher é tão disposta a resolver as coisas, que às vezes ela se envolve em questões operacionais para agilizar, para cuidar e tal, só que ela fica com menos tempo disponível para as questões pensantes e estratégicas. Então é um cuidado que a gente tem que ter no ambiente corporativo, nesse cuidar em excesso, mas também olhar para o tempo que eu estou gastando para as atividades. Eu acho curioso que a gente, além de tudo, tem que lidar com as cobranças sociais, né? Quando que você vai arrumar um namorado? Quando que você vai casar? Quando que você vai ter filho? Quando você tem o segundo filho. Exatamente. Eu sou casada, mas não tenho filhos, não pretendo ter por enquanto, e eu escuto isso o tempo inteiro. E a mesma coisa foi quando a gente se casou, as pessoas me perguntavam: você vai continuar trabalhando? Você tem certeza? Porque a gente mora em São Paulo, eu e meu marido, por conta da minha profissão, não por causa da dele. Vocês não querem voltar para o interior? Eu tenho uma história que quando eu casei há 9 anos, meu pai já falecido, ele faleceu muito próximo do meu casamento. E eu lembro do meu pai, assim, já estava doente, e ele me perguntar assim: você vai ter o sobrenome do seu marido? Na verdade, seu marido quer que você tenha o sobrenome dele, e a gente tinha concordado, eu e ele, assim, tranquilamente, tanto meus sogros também não trocaram o sobrenome, que a gente ia manter os nossos nomes, né? E aí eu lembro de você falar dessa questão de não ter sido tratada com diferença, porque eu vi que meu pai ficou muito satisfeito, assim, quando viu que eu estava casando. Não é obrigação, eu entendo que as pessoas gostam de assumir outros sobrenomes, mas no meu caso eu vi meu pai, assim, de certa forma, satisfeito, porque não tinha que passar por essa obrigação, sabe? Se tem que fazer esse ajuste, essa troca. Mas eu confesso que agora com o filho eu me questiono sobre os sobrenomes, porque... Facilita a vida, porque eu tenho 2 Bolzans e um Marayum só no passaporte ou nas reservas. É algo que agora eu penso, mas antes eu não pensava.
E é curioso essa questão de como que a maternidade muda também a sua postura no ambiente de trabalho, né? Como você vê. Eu queria fazer algumas considerações sobre isso, assim. Depois que eu voltei de licença maternidade, eu recebi muitos elogios sobre como eu estava mais... Não é necessariamente fofa, mas eu estava mais com um olhar empático, com um olhar sobre os outros. E, ao mesmo tempo, o processo da gravidez em si foi algo que eu não tinha dimensão de como era viver ele no ambiente corporativo. Então, eu passei essa gravidez, então eu estou na Megawatt desde outubro, né? Então eu passei essa gravidez na Comerc, numa empresa extremamente, de um ambiente muito saudável para se conviver, mas eu percebi que a questão do corporativo, independente de qual empresa você esteja, gestar uma criança, criar, é algo muito introspectivo. Então hoje eu olho para o meu filho, vejo a mãozinha dele e falo, nossa, eu fiz essa mão, eu fiz esse olho, está crescendo, eu já não fiz tudo isso, mas assim, esse processo do criar, do gerar, ele é muito cansativo. E ao mesmo tempo que a gravidez dá para ser saudável, é importante, eu gostei de ter trabalhado e ter vivenciado aquele momento, muda a nossa dinâmica, muda aquele momento que você está disponível. Então, isso também me trouxe um olhar muito... Qualquer grávida que passe por mim hoje no ambiente corporativo, eu tenho um outro olhar, sabe? De verbalizar mais, que talvez a gente tenha que entender que naqueles 9 meses, aquela mulher vai agir de outras formas, no sentido, nem todo dia ela vai estar disposta para cumprir as horas blocadas. Tem dias que ela vai estar mais emotiva, tem dias porque dá muito medo gerar um filho, dá medo de perder, dá medo de dar algo errado, dá medo de quem você vai ser. Então, acho que naquele momento que eu estava grávida, fazia muito tempo que eu não tinha passado grávidas na Comerc, assim. Então, eu percebi a importância de termos referências e verbalizarmos sobre essa fase. Tanto que quando eu voltei, eu comecei a estimular mais algumas rodas de conversa, ou mesmo o acolhimento das mães depois que voltam. Então, a gente teve essa experiência também na Megawatt, também, né? com a Juliana Chad. A Juliana Chad, nossa especialista em preços. Doutora, que eu gosto sempre de falar que a Juliana é doutora, né? E como é importante a gente acolher também essa mãe quando volta. Porque passam muitas coisas nas nossas cabeças durante esse processo. Parece, quando você está nos 3 meses daquele filho, que você não se vê mais dando conta de tudo. Mas depois as coisas vão voltando ao lugar, e se você gosta do que você faz, se você se sente acolhida onde você trabalha, você encontra forças para continuar no mercado de trabalho. Então é algo que eu passei a verbalizar mais, tanto na Comerc, agora também aqui na Megawatt, porque não dá para esperar que os homens verbalizem isso, porque eles não passam necessariamente por isso. Então eu acho que isso é uma das coisas que o livro eu tenho dificuldade de falar o nome dela, da Susan Sandberg, do Facebook, o Faça Acontecer. É um livro, entre aspas, polêmico, porque algumas pessoas criticam, porque ele está numa perspectiva de pessoas com privilégio, então mulheres bem educadas, brancas, falando sobre como lidam com aquela questão, mas eu gosto da faceta que ela apresenta sobre a gente pedir por aquilo que precisa. Então, a partir disso, eu comecei a verbalizar algumas coisas que eu precisava, que talvez eu não tivesse tido coragem de fazer sem essa referência do livro. Sem apontar dedos para ninguém, mas você foi mãe, com cargo de diretoria da Comerc e depois acumulou com uma função na Megawatt. Você já sentiu alguma vez o desafio? Será que ela dá conta disso? Ela dá conta de ser mãe e de tomar conta de tudo? Eu acho que eu comigo mesma, né? Eu acho que mais de fora para cá, eu olhando para fora, assim, aonde eu vou me culpar mais, né? E, ao mesmo tempo, eu tive uma mãe que trabalhou, sou filha temporona, vamos assim dizer, e minha mãe, ela trabalhou quando eu era pequena, porque ela não podia no primeiro casamento dela, ela não pôde trabalhar, e ela tinha uma vontade gigante de trabalhar. E eu pequena sentia a falta dela, mas eu via ela feliz indo trabalhar. Então, eu quando vim para a Megawatt, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, com o assunto, com o time. Então, eu sabia que eu estava feliz fazendo essa escolha. Então, eu apliquei isso um pouco também para o olhar do meu filho, assim, sabe? Eu estando bem, ele pode estar bem, me vendo bem. E assumir os desafios é também trabalhar o olhar de liderança, né? Agora, mais do que nunca, eu preciso
estabelecer boa comunicação com a minha equipe e colocar em prática tudo o que eu vim aprendendo ou estudando sobre delegar, né? Sim. Mas eu acho que a pressão foi mais de mim, assim, do que de fora, nesse momento, até onde eu senti hoje. O que eu sinto mais, para ser sincera, é o fato de eu não ser engenheira. E aí eu falo, a Ana é. O que também são opções, né? Assim, existe a percepção de que engenharia é um curso muito difícil. Realmente tem muita matemática, muita física, muita química. Mas, na verdade, eu acho que, de certa forma, é como as mulheres são criadas, como eu falei, na minha família eu não tive isso, mas até desde pequena eu vi que matemática não é coisa de menina, não é coisa, né, agora que estamos no mundo de tecnologia, né, a gente é um setor também que é muito masculinizado, já tem cursos de automação e tem pais que não deixam as filhas frequentarem o curso de automação, então o que eu penso é que a gente deve ter a livre escolha sem desmerecer um curso ou dizer que o curso outro é mais difícil. Na verdade, são habilidades que qualquer um pode desenvolver, independente do gênero dessa pessoa, e fazer as escolhas. Enfim, ser engenheira foi uma escolha quando eu era muito jovem. E agora o direito é outra, que já é uma faculdade que tem uma mescla aí bastante interessante de homens e mulheres. Embora, por exemplo, eu vejo na faculdade, em termos dos professores, são mais homens do que mulheres. Então, a gente ainda vê que tem uma diferença, apesar de no curso já ser um curso mais misto, né? Eu lembro de uma professora minha lá no ensino médio que eu queria fazer o INSPER, e eu queria fazer GV e INSPER, e ela, eu acho que INSPER não é para você porque tem muitas exatas, Larissa, e de alguma forma hoje eu consigo ver que tinha um viés inconsciente nesse processo, né? E graças a Deus eu não vi essa professora, assim, porque foi muito útil a parte quantitativa que eu tive na faculdade. Eu lembrei de uma história agora que foi uma vez na faculdade, eu sou uma pessoa que fala alto, e eu lembro no meio de uma discussão, de um debate, de um professor falar, se imponha. Eu me imponho por quê, né? Eu tô aqui discutindo por igual com os outros. A Ana, uma pessoa que fala baixinho, né, discreta. Como que foi para você tá à frente da construção de uma usina hidrelétrica no Peru? Você enfrentou desafios por esse motivo? Então lá eu cuidava da parte regulatória, eu estava à frente da parte regulatória, muito vinculado ao tipo de contrato de venda de energia que foi feito. E é muito interessante, né, porque realmente era uma equipe bastante masculina, mas assim, lá eu fui bastante, eu vou dizer assim, acolhida. Lá eu realmente não vi uma diferenciação pelo fato de eu ser mulher. Então eu era bem recebida, bem tratada, respeitada profissionalmente. Então o que eu dizia era ouvido. E tinha, né, também a dificuldade de estar em outro país, de ter o conhecimento de outra legislação, outras entidades setoriais e ter que ir lá e conversar com elas em outro idioma, né? Então foi desafiador no sentido de estar fora do país, de ter que ter um aprendizado novo, né? Mas assim, não foi difícil lidar, mas assim, você tem que saber chegar, exportar e se impor, como você disse, né? Se mostrar como uma profissional técnica, experiente e que é capaz de resolver as demandas que aparecem, né? Então, mas foi uma experiência bastante interessante essa do Peru. Acho que nesse aspecto, sua pergunta para a Ana, eu vou responder um pedacinho por ela, vamos ver se ela concorda. A Ana me traz algo que eu aprendo com ela todo dia, que é ser confortável com você mesmo. Então eu percebo que você pode ter consciência de você falar um pouco mais baixo ou mais discreto, mas isso é tão genuíno de quem você é e não blinda o seu desenvolvimento ou a sua progressão, né, da sua carreira, como você quer moldar ela, que é genuíno, assim. Então eu aprendo sobre... Eu não vou falar calmo e tranquilo como a Ana, porque eu não sou, mas eu aprendo muito a olhar assim, quem eu quero ser e como eu quero me respeitar.
Porque é curioso se você concorda. É isso, assim, eu não coloco assim uma máscara para vir trabalhar ou como eu sou na vida pessoal. É claro que essa questão da voz, até eu tenho um pouco de cuidado, porque às vezes eu falo muito baixo, então aí prejudica a comunicação e a gente não pode prejudicar a comunicação, né, que é um fator talvez o mais relevante, né, você vai transmitir a sua ideia, a sua opinião pela comunicação. Mas é isso, eu me coloco no mundo profissional como eu sou verdadeiramente, então é genuíno. Às vezes eu tenho algumas chamadas, fala mais alto e tal, mas eu acho isso bom, porque também é um feedback para eu me aprimorar, né? Então a gente precisa ter esses feedbacks para se aprimorar, para melhorar. Então, mas essa sou eu mesma. A Larissa falou bem. Eu acho interessante porque muitas vezes o que a gente vê para a mulher se destacar no ambiente de trabalho é ou ter que ir para o extremo de falar alto e ter que se impor o tempo inteiro, ou adotar um comportamento mais masculinizado. E aí vem um pouco daquela coisa do viés inconsciente. Você absorve sem perceber esse comportamento. Eu acho que nisso eu lembrei de uma passagem que eu acho que crescer na profissão também me ensinou coisas que a gente tem que rever conceitos. Então, verdades que a gente tinha, que nem eram tão absolutas, mas que você achava que aquilo era o certo, hoje eu vejo que não mais. Um aprendizado nesse sentido do masculino e como aquilo era... eu estava envolvida por isso, não via tão claro um pouco essa distinção, é o código de vestimenta, que para a mulher é muito mais polêmico. E eu muitas vezes, no meu começo de carreira, eu achava que a gente tinha que se vestir para passar essa imagem, para se... tem que ser, não necessariamente masculino, mas eu tenho que passar uma imagem coberta, vamos dizer assim, né? E hoje eu olho em retrospecto, eu errei nesse sentido, assim, nessa pré-concepção. Hoje eu acho que a mulher é livre para escolher o que ela quiser vestir. Obviamente a gente passa mensagens com a nossa vestimenta, mas eu acho que a gente é livre para carregar essa personalidade, para também fazer com que, ao contrário também, os homens têm que lidar com o nosso corpo. A gente não precisa esconder o nosso corpo, entende? Exato. Então é algo que eu me arrependo, por exemplo, de algumas posturas que eu tive nesse sentido. Não foram nada de conflitos, mas pensamentos, ou mesmo achar que aquilo não fosse o correto. Eu comprava muito alfinete para fechar decote. Eu lembro de usar muita calça preta e camisa branca, vestida de garçom. Também, eu sempre... É verdade. Porque eu pensava, essa é a roupa profissional, né? Os homens estão de terno, eu vou pôr uma camisa branca com uma calça preta. Era bem isso mesmo, eu achava que tinha que bancar esse perfil. E ficava desconfortável às vezes em pôr. Eu adoro usar vestido e saia e ficava desconfortável em usar por causa disso. Agora, sobre esse aspecto, o que eu gosto de comentar é quando você está num ambiente de indústria, né? Ou de campo, né? Porque no início da minha carreira eu cheguei a participar de alguns comissionamentos, então você tem que colocar o uniforme, senão... E aí não tinha eu sou uma mulher pequena, então não tinha um uniforme para o meu tamanho, eu parecia um saco de batata naqueles uniformes, eu me sentia horrorosa, mas ao mesmo tempo que eu me sentia horrorosa, e a outra coisa, a bota também, porque eu calço 34, e não existe bota do tamanho 34, não existia, então eu tinha que ir com quase aquele palhaço bozo, né? Com palhaço, mas ao mesmo tempo que eu me sentia horrorosa, de certa forma, eu me sentia confortável justamente porque eu era uma das pouquíssimas mulheres que estava no campo e não aparecia meu corpo, nada. Então, eu parecia um outro homem, porque nem maquiagem eu não colocava, né? Habitualmente eu não uso muito, mas assim, batom e tal, rímel, e nem isso eu colocava. E teve uma vez que eu fiquei 15 dias, né, nesse comissionamento, e na época eu morava com a minha mãe, e eu lembro, no Rio, e eu estava fora, eu estava no interior de São Paulo. E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, marca um salão de beleza para mim que eu preciso me sentir feminina de novo, porque eu estava me sentindo muito masculinizada, né? Então, e hoje, assim, até algumas fotos que eu já vejo, alguns clientes que a gente atende, né? Na indústria, hoje já há uma preocupação que o uniforme já tenha um corte mais feminino, não seja o mesmo... Pelo menos sirva, né? Você não precisa ficar dobrando a manga, a calça. Exatamente, né? Então, isso eu acho bem interessante, essa evolução e essa preocupação das empresas em trazer a feminilidade para o campo também, né? Que eu acho que é uma responsabilidade de todos lidar com isso. E eu acho muito moderno também que a Megawatt carrega um pouco da cultura da Comerc
e a Comerc já há mais de 2 anos aboliu qualquer código de vestimenta, assim. Então foi um aprendizado muito grande para mim, uma coisa tão superficial, entre aspas, que é a roupa, mas que é o código nosso de todos os dias, né? E acaba que você tem que se vestir para se mostrar para o mundo também, né? Tem toda... A maternidade me ensinou que a gente também pode ser muito confortável, né? Para sobreviver, então... Acho que esse é um assunto para um podcast... específico disso, eu busquei mais conforto depois da maternidade também. Com certeza. Eu acho que o nosso tempo está acabando, infelizmente, a conversa está muito boa. Eu só acho importante que a gente eu acho que nós três aqui temos consciência que essa conversa está sendo feita de uma posição de privilégio. Que mesmo assim a gente enfrenta muitos desafios, né? E o legal da gente levar essa conversa para as outras pessoas, né, para os ouvintes, talvez levantar bolas dessa discussão, talvez para outras posições que não estejam tão privilegiadas assim. Sim, eu ouvi de uma diretora de um banco de diversidade específico, já tem uma área para isso, inclusão, e ela me abriu o olhar sobre a minha trajetória mesmo, que eu só percebi quão privilegiada eu era quando eu me tornei mãe, que foi um ponto em que eu me senti mais frágil na minha carreira, assim, sobre aquele ato da licença maternidade, sobre como eu vou dar conta depois, e aí realmente eu fiquei mais empática sobre coisas que eu nem tinha dimensão, sobre as dificuldades que quando você não está nessa caixa pré-concebida das pessoas, né? Faculdade, onde você mora, o transporte, se deslocar para o trabalho, né? O tempo que você gasta para isso, tem questões que podem te tornar os dias muito mais difíceis, né? Sempre que eu vou reclamar de alguma coisa, eu lembro. Você é hétero, cis, branca, tem um emprego bom, calma. Podia ser muito pior. Exatamente. Como mulher, a gente enfrenta alguns desafios, mas temos que reconhecer que ainda assim é numa posição de privilégio, né? Tem certamente pessoas que estão em situações menos privilegiadas, que têm menos acesso à informação, a postos de trabalho, né? Então, a ideia é que a gente possa trazer um pouco mais de igualdade também. Quando a gente conversou aqui, eu lembrei de umas referências que eu fui compartilhando, né? Eu acho que na minha falta de referência, eu fui buscar livros, séries, podcasts, né? Para justamente encontrar inspirações. A gente pode fazer depois uma série Dicas da Larissa. Leituras, podcasts, séries. Eu realmente sou uma pessoa que estou lendo ou ouvindo o tempo inteiro, Isso assim, no trânsito. Bom. Mas eu quero também fazer uma menção às mulheres do setor de energia, né? Claro. Porque nesse período, eu estou há 13 anos no setor, a Ana? Há quase 20. A gente realmente hoje olha a CCE com 3 conselheiras, né? Tem as presidentes de energia, né? A Solange, a Adriana, a Elbe, a Anabeólica, que a gente começa a citar mulheres, a gente começa a ficar pensando em todas, né? A Joísa também fala pela GV. Na ANEL a gente tem a Elisa, diretora, no Ministério temos a Marisete e a Renata, que são secretárias, e por aí vai, né? Ainda temos... Com certeza a gente está esquecendo algumas mulheres também, que tem muitas especialistas, doutoras, né? Sim. Então, é legal ver que elas estão aparecendo mais. E aqui na Megawatt somos mais mulheres do que homens. Somos. E eu acho que é isso, na essência da Megawatt, e mesmo eu vou falar um pouco sobre a Comerc, que é da onde eu vim, onde sou sócia também, nunca foi uma barreira, nem para mim, nem para a Ana, que também começou na Comerc, né? Nunca foi uma barreira, isso não é uma questão, ser mulher. Mas eu acho que ir para o mercado, a maneira como a gente se comunica, às vezes realmente é esse viés inconsciente que acontece. Então acho que é isso, gente, a conversa foi muito boa. Infelizmente tem que acabar, porque acho que dava pra gente ficar aqui muito tempo, pedir mais chá. Pedir mais chá nas nossas xícaras da Megawatt. Obrigada novamente pelo tempo de vocês. E acho que a gente ainda vai ter oportunidade para mais conversas como essa, usando a Megawatt como uma plataforma para levar essa discussão para um número maior de pessoas. Tá ótimo. Obrigada, gente. Feliz dia da gente, né? Feliz dia da mulher. Isso. E obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Você pode acompanhar pela plataforma. Todos os agregadores de podcast ele também vai disponível como áudio. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.